Durante muito tempo no meu canal, eu tentei de várias formas fazer com que Rafão Otaku deixe de ser uma pauta aqui. Eu tentei mesmo, proibindo reacts dele, inclusive até mesmo eliminando comentários que falassem sobre ele. Mas em todas essas vezes nas quais eu tentei fazer isso, não dava certo. Então, evidentemente, claro que eu simplesmente olhava para isso de uma outra forma, né? Como eu não consigo, vamos render em cima disso. E foi assim que aconteceu várias vezes no canal, né? Que pelo fato de eu simplesmente não conseguir fazer com que vocês do público parem de falar de Rafão Otaku ou parem de consumir Rafão Otaku, então eu passei a simplesmente a me aproveitar da situação, rendendo a pauta, gerando mais intriga e, evidentemente, recebendo donates, reacts ou afins para continuar alimentando essa pauta de Rafão Otaku, né? Assim como muitos outros streamers, youtubers ou sei lá, qualquer porra aí dessa bolha, né? Só que no dia de ontem, pessoal, aconteceu algo muito interessante que me fez pensar e pesquisar muito sobre isso. A realidade é a seguinte: ontem teve um caso em específico, em concreto, que me fez de uma vez por todas querer buscar uma resposta. Mas já fazem ao longo de alguns meses que isso vem acontecendo e que vem me intrigando. Não necessariamente com a pessoa a qual aconteceu ontem, mas com vários outros viewers aqui do canal, inscritos do canal, que têm, digamos, atitudes muito parecidas ou que vão pelo mesmo caminho e que me intriga muito, não somente também da minha audiência, como em outras audiências, né? Até o exemplo mais claro eu acho que sempre foi o blusão, né? O fato de que a gente sempre comentava aqui, né? Questões como, por exemplo, como é que o cara tem haters, pessoas que odeiam ele, pessoas que querem ver ele morto, porém que enchem o cu dele de dinheiro, né? Falando de uma forma bem clara. Situações como essa sempre me fizeram é, questionar muito, né, esse tipo de atitudes. E eu acho que eu consegui encontrar algumas respostas em relação a isso. Mas para entrar em contexto, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: um inscrito meu chamado Fabiano Santos, que acompanha meu canal há um bom tempo já e inclusive era, né, no caso agora, um doador do meu canal. Ele patrocinava conteúdos aqui pro canal. O que acontece foi o seguinte: há muito tempo ele já me dizia, né, que não gostava do Rafão pelo fato de que uma vez ele deu um calote nele. Ok. Alguns dias atrás o Rafão Otaku vem entrando no meu canal para comentar nas lives, né? Teve um dia que o Fabiano Santos estava presente e estava respondendo os comentários também. Só que ontem ele chegou na minha live e falou: ZK, eu achei que aquele Rafão Otaku era fake. Então, eu vou bloquear ele. Da próxima vez, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, cara, sabe por que eu não bloqueio ele? Porque ele serve para render a pauta. Quando ele chega aqui no meu chat, pode gerar uma intriga, pode gerar uma pauta, dá para render em cima disso. Talvez vai gerar audiência, talvez o pessoal vai começar a comentar. É só por essa questão que eu não bloqueio ele, eu deixo rolar. Aí ele começou a ficar muito puto, começou a ficar bravo, começou a ficar exaltado e falou que ele odeia o Rafão Otaku. Ele falou que ele sente ódio por esse cara e não sei o que e que tal. Ele inclusive falou que você bloqueia o Mandrião. O Mandrião não tem nada a ver, cara. O Mandrião é um personagem do canal. O Mandrião é um troll da internet. O Mandrião. Foda-se o Mandrião, entendeu? Serve como pauta também de piada interna do canal. O Mandrião criou várias e várias outras contas que eu nunca bloqueei, tá ligado? Eu só bloqueei a conta principal dele porque era a mais conhecida e foi engraçado. Inclusive eu colocava ele pro conselho, o chat decidia se bloqueia ou não bloqueia o Mandrião. Eram situações pra entretenimento, cara. Era piada, é uma piada do canal. O Mandrião é um personagem do canal, cara.
entendeu? Então não tem absolutamente nada a ver. Agora, o que me pegou mesmo foi essa citação de ódio a qual ele colocou, né? Eu odeio o Rafão Otaku. Eu só de curiosidade fui até a última live do Rafão Otaku, vi os comentários e lá estava você, Fabiano Santos, comentando no canal do Rafão Otaku. Então, eu me fiz essa pergunta: como que uma pessoa que odeia a outra acompanha essa pessoa pra caralho? Simplesmente não deixa de acompanhar, não deixa de assistir nada do que ela faz, não para de comentar sobre essa pessoa. Eu me fiz essa pergunta, eu simplesmente não conseguia compreender. Agora eu tenho algumas respostas que eu fiz aqui, algumas anotações na minha pesquisa, né? E claro, uma das mais interessantes que eu achei foi a dissonância cognitiva. É uma proposta feita por um psicólogo dos anos 50, Leon Festinger, que ele propõe o seguinte: a dissonância cognitiva é o desconforto mental que sentimos quando nossas ações, crenças ou ideias entram em conflito. Ok, algo mais que possa ser mais entendível. A teoria explica que para aliviar alguma tensão, o nosso cérebro tenta justificar comportamentos ou alterar suas próprias convicções. O que quer dizer isso? Quer dizer que na dissonância cognitiva, a pessoa pode falar o seguinte: eu odeio essa pessoa, mas eu continuo assistindo ela para fiscalizar e para que quando ele cometa algum erro eu possa comentar e provar o meu ponto de por que eu odeio essa pessoa. É como se você tentasse buscar uma justificativa para aquele ódio e para não parar de acompanhar aquela pessoa. Ok? Agora, também existe outras relações, como por exemplo, relações parasociais, que diz o seguinte: quem acompanhou um criador por anos cria um vínculo emocional. Mesmo depois de perder a admiração, pode continuar acompanhando por hábito, curiosidade ou dificuldade em desapegar. Vão processando tudo que eu tô falando aqui, porque foi uma pesquisa de horas, cara. Eu tô falando sério. Pela primeira vez eu comecei a pesquisar sobre essa questão que se vê muito, né, na DeepTube em geral. Temos outros pontos interessantes também, como por exemplo, o conflito é entretenimento. Ou o ódio também gera engajamento. Que são dois pontos os quais eu mesmo utilizava. Né? Eu mesmo utilizava. Da questão do Rafão Otaku para gerar engajamento, para que as pessoas comentem sobre, para que possa gerar conteúdo aqui no canal. Não só Rafão Otaku, mas como outros criadores também. O Jean, por exemplo, em seu momento, quando a gente tinha alguma treta, alguma intriga, né? Evidentemente que eu deixava rolar, assim como ele deixava rolar. E temos um último ponto aqui que reforça, no caso, a dissonância cognitiva, que são as viés de confirmação, onde algumas pessoas assistem esperando encontrar novas evidências de que a opinião negativa delas é correta. Né? Então eu vou assistir Rafão Otaku pra caralho até ver ele aplicando um novo calote. Desse jeito eu vou poder provar novamente que a minha opinião negativa sobre ele está correta. Nessa mesma linha existe um outro conceito que é chamado como obsessão por monitoramento, onde algumas pessoas seguem influenciadores, políticos, celebridades, das quais elas discordam profundamente, porém que elas não acompanham por admiração, e sim por vigilância, indignação ou entretenimento. E por outro lado, tem um conceito que já faz parte da psicologia clínica, que diz que quanto mais intenso é um sentimento, seja amor ou ódio, mais espaço ocupa na vida mental de uma pessoa. Então, depois de eu ler tudo isso, de eu pesquisar sobre essas teorias, essas propostas, é razoável concluir que o Rafão Otaku, talvez realmente essas pessoas sentem ódio por ele, porém, ele ainda exerce algum tipo de influência emocional significativa sobre esse espectador. Então, claro, é completamente normal que muitos
continuem acompanhando o Rafão Otaku pelo entretenimento, simplesmente para reforçar a sua opinião negativa ou para monitorar e esperar uma nova polêmica dele. E eu acho ok. Eu consegui compreender. Agora, eu estou errado por deixar o Rafão Otaku no chat simplesmente na espera de que possa acontecer algo que irá gerar audiência, assim como vocês acompanham a live dele pra caralho, esperando uma nova polêmica, um novo calote, um novo golpe, qualquer coisa, ou ver ele perdendo dinheiro, né? E vocês ficam na espera de que algo aconteça. Agora, eu tô errado por deixar o Rafão Otaku no chat, visando também algo parecido, mas no caso que vai me favorecer. Não sei, eu gostaria que vocês comentem, né? Mas algo que me deixou muito intrigado foi esse jeito do próprio Fabiano Santos comentar e fazer esse tipo de colocações, como se o Rafão Otaku fosse meu amigo, como se eu tivesse uma relação com ele, como se eu o tratasse de uma maneira diferente a todos vocês aqui do meu chat. Em momento algum, quando ele chegou no chat, eu lhe dei beijos e quis beijar os seus pezinhos e falei com carinho com ele. Em momento algum, ele chegou no chat e falou: Boliviano, assiste um filme por 20 merréis. Aí eu pegava e respondia a ele: Gordão, o filme é 30, você vai pagar ou não? Eu respondia o gordão desse jeito. Aí ele começava a comentar: o filho do médico, não sei o que. Aí eu: viciado em cassino, vai pro cassino. Então, se bem todas essas colocações, esses pontos e essas propostas as quais eu pesquisei sobre e consegui formar uma ideia, né, um pouco mais além sobre essas atitudes que não somente o Fabiano, mas muitos do chat têm, eu também consigo entender que muitos têm uma obsessão pelo Rafão Otaku. E acredito que seja o ponto mais simples, né? Onde muitos de vocês são simplesmente obcecados pelo Rafão Otaku e não conseguem parar de acompanhá-lo, falar sobre, pesquisar sobre ele, etc, etc, etc. Eu faz muito tempo que não falava nada sobre Rafão Otaku. Não faço mais react de Rafão Otaku. Vocês sabem. Eu nem sabia que ele estava em outro canal. Foram vocês que, como novamente provando, vocês que vivem falando dele, comentaram no chat. Inclusive muitos vinham e me perguntavam a mim, né? ZK, onde é que tá o Rafão Otaku? Eu, porra, não sei, tá no canal dele, né? Não, mas aquele canal não tem mais nada. Então, porra, não sei, cara. Deve estar em outro canal, sei lá. Então sim, eu entendo o ponto de vista da audiência, no qual você pode ser que realmente não goste dessa figura, porém acompanhe pela pauta, pelo entretenimento, para ver ele se fudendo, para ter algo a mais sobre comentar, para monitorar as ações dele e comprovar cada vez mais que ele é um caloteiro, um golpista, ou seja lá qual for a acusação. Entendo, ok. Mas não venha me condenar por eu querer render a pauta com esse gordo, ou com essa figura, ou com qualquer outro. Não faça isso, porque é uma canalice e não faz o menor sentido, porque você mesmo é obcecado por ele e não para de acompanhá-lo. Então, se isso acontece, por que eu não posso deixar o cara no chat para eventualmente render uma pauta em cima disso? Se você entrar em qualquer outro canal que já tiveram problemas gravíssimos com o Rafão Otaku, não terá essa negativa, por exemplo, de react, né? O Rafão Otaku coordenou ataques diretos e trotes e ameaças ao Jean e sua família. Vocês lembram disso? Mas se alguém entrar no canal do Jean e doar um dinheiro para ele fazer um react do Rafão, vocês acham que ele vai negar? Ele não vai negar, cara. Ele não vai negar. Luizinho, mesma coisa. Luizinho sofreu golpe do Rafão Otaku, xingamentos, ataques também diversos. Alguém doa lá Rafão Otaku, ele vai negar? Não vai negar nem fudendo. Então é uma pauta a ser rendida. Não tô falando que eles estejam errados, muito pelo contrário, estão certíssimos, é isso mesmo.
É isso mesmo. Vocês estão gerando dinheiro em cima daquele cara que algum dia talvez fudeu vocês. É inclusive uma forma de devolução, se você parar pra pensar de uma forma mais profunda, né? Que nem aquelas vezes onde, por exemplo, aquela última vez que o Rafão me deu um golpe lá da NBA. Eu rendi pra caralho esse assunto. Eu rendi pra caralho, porque nessa colocação, nessa posição, ele tinha me fudido. Então eu vou render o máximo em cima dele pra poder gerar dinheiro com isso. Será que ficou claro agora? Então, não sei, pessoal. Comentem. Eu confesso que eu fiquei muito pensativo com essa saída do Fabiano por essa questão, por uma simples questão, né? E que eu fui além e decidi pesquisar sobre esse tipo de comportamento. Mas enfim, deixem seus comentários, suas opiniões. E é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.